É bem importante você perguntar de motivação, porque eu acho que vem de lá do tempo de criança. Um pedaço de madeira virava uma espingarda então as brincadeiras tinham que ser feitas, né? Esses brinquedos. Então eu penso que vem daí. E também como professor de artes, com os alunos, tinha que fazer alguma coisa que os motivasse e realmente trabalhar com peças, assim, principalmente sucatas, dá um alento para descobrir numa torneira, num parafuso, algo que possa ser transformado. Pois é, a Pietà tem um valor bem grande, porque quando eu estive na Itália, eu falei, eu vou trazer uma réplica da Pietà, que eu gosto muito do Michelangelo, e fazer uma releitura com o meu material, né? E aí saiu a Pietà, que eu tenho até um projeto para fazer uma instalação com ela, né? Mas ela tem um valor bem especial porque, além de tudo, representa essa ida para a Itália, na qual eu pretendo voltar em breve. Esse processo de criação pode até cair no lugar comum, né? Mas a própria vida me dá esse retorno, né? Então, ele tanto pode ser através de uma peça que me sugira algo, pode ser algo que me ocorreu, uma situação que tenha acontecido, e também temas que me são relevantes, quanto à questão mais espiritualista, ou até mesmo uma questão histórica. Eu gosto muito dos épicos, então soldados romanos e são muitos detalhes que me trazem essa inspiração. E uma outra coisa também é a disciplina do trabalho. No certo, marcou horário, aquele horário a gente chega para poder ver se consegue merecer a musa inspiradora chegar, entendeu? Isso é uma coisa bem séria, que é um trabalho que eu venho fazendo. Então, o beijo também está dentro daquela série tributos, né, a algum artista que me é relevante, até como professor de História da Arte, alguns setores da História da Arte são bem importantes, né, principalmente a arte europeia. Mas eu estive em Paris e quando estive em Paris eu também, visitando lá o Museu do Rodin, eu resolvi fazer o beijo dentro das características que são o meu trabalho, só parafusado, enfim, com sucatas, dentro dessa linha de sustentabilidade. E saiu o nosso amigo aqui, que já foi premiado aqui no Salão de Arte de São Paulo, medalha de ouro, e também com essa medalha de ouro, pela qualidade, pelo valor que ela tem, fui convidado a participar de uma exposição na Europa. Eu estive em Liechtenstein, cidade do Porto, e no Carrossel do Louvre com essa peça. Bem, ao longo da minha vida, eu fiz alguns trabalhos também que foram um pouco burocráticos e escritórios, coisas assim, mas sempre faltava alguma coisa. E quando eu encontrei esse espaço, porque quando a gente encontra o objetivo e a missão que a gente veio para fazer aqui, aí as coisas clareiam, né? Ficam bem legais. E a arte entrou na minha vida como não só um alimento, mas como uma salvação para que ela tivesse um colorido especial, não é? E eu sinto que a gente tem uma possibilidade sagrada de traduzir o belo através da obra de arte, através da arte, que não é algo externo, é algo que vem do interior. Então, para mim, eu tenho até uma gratidão muito grande por merecer ter essa habilidade, não sei se habilidade, mas essa necessidade de traduzir algo belo
para deixar um legado, para que as pessoas possam voltar também a atenção para isso e ter um fazer de ocupação de tempo melhor na vida, né? Muito legal isso. Eu comecei esse trabalho há 16 anos, especificamente esse trabalho com sucata, né? Por uma questão de sustentabilidade, uma visão de mundo assim. Mas eu creio que desde que eu resolvi fazer a Faculdade de Belas Artes, já era algo gritante, né? Então, tem esse segmento da escultura, mas eu já fui cantar, eu já fiz uma série de coisas que tá associado a essa necessidade da arte, né? Eu me formei em 1986 e tive uma formação também em artes cênicas, né? Que me auxiliou bastante também, porque enquanto eu não tinha localizado esse veio artístico, era uma pessoa acanhada, ainda um pouco sem noção das coisas, e aí foi esse despertar que trouxe para esse trabalho, né? Bem, eu trabalhei numa cenografia paulista, né, que foi onde eu comecei um trabalho mais profissional em artes, né? Fazia vitrines, cenários de ópera e numa dessas oportunidades eu me descobri sendo uma pessoa lá dentro daquele trabalho que fazia as esculturas. Então tinha que fazer no Natal um Papai Noel gigante que ficava se mexendo, ou na Páscoa um coelho que ficava dentro de uma xícara virando, enfim. Então eu comecei a perceber que todo o trabalho de escultura vinha para mim. E na época era feito com isopor, né? Um trabalho também de blocos, né? E foi assim que eu consegui. E quando eu encontrei a questão da sucata, foi por uma opção mesmo de trabalhar a questão da sustentabilidade, né? Do material que seria jogado na natureza poder ser reaproveitado. Eu acho que é isso. Eu tenho uma raiz cristã, né? E dentro dessa raiz cristã, eu sou uma pessoa que tem uma ligação religiosa bem forte com o cristianismo, né? E é muito comum ter solicitações, né? As pessoas querem muitos santos, né? E eu tenho uma ligação forte com São Francisco, né? E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, São Francisco. Agora estou fazendo um que fará parte até de um vídeo institucional que eu estou fazendo, né? Um São Francisco bonito, vou falando toda a etapa, como é que é feito e tal. E o Santo Expedito também foi o pedido de uma tia minha, que ela é devota de Santo Expedito, e quando eu fiz esse trabalho, nessa linha aqui, aí ela falou, puxa vida, tá tão bonito, mas você pode fazer um igual um santinho que eu tenho? Aí eu tive que fazer colorido, do jeito que ela falou. Mas também faz parte de uma linha mais de santos que eu faço, né? Tem a Pietà, tem Santo Antônio e tem Senhora Santana, que é muito comum fazer fontes com ela, né? Então essa linha cristã é muito legal porque é um material muito farto, né? E que eu também consigo traduzir, porque eu tenho uma ligação com isso, de um jeito bem legal, bem... Essa pergunta é bem interessante, porque ainda que eu faça um RAF, um estudo de como será a peça, tem uma pesquisa bem especial nisso, muitas vezes, quando você escolhe uma peça, coloca e ela não dá certo, fala, não é essa.
de repente é como se ela se escolhesse. Isso parece uma coisa estranha, mas isso acontece verdadeiramente. Muitas vezes fica insistindo de um jeito, mas não é aquela peça. Então, e muitas vezes dá para seguir um caminho planejado, mas de uma maneira geral, isso vem ao longo do trabalho. Vem ao longo do trabalho, porque a variedade de formatos, de peças, elas são muito grandes. Tem a escolha pessoal do artista, mas tem também esse lado de a peça se escolher, digamos assim. Eu entendo que como escultor, né, como artista, a gente está a serviço de algo que já tá feito. A gente vai procurar traduzir aquilo de alguma maneira. Bem, existem, como a gente pode ver aqui, alguns trabalhos que eles são pintados e outros não. As peças em si, uma é dourada, outro tem um ferrugem que você aproveita para dar uma qualidade para o trabalho. Então, de uma maneira geral, é bom não pintar a peça, eu penso dessa maneira. Não é que é bom, é que você pode aproveitar a peça como ela é mesmo. Mas tem alguns trabalhos que eles são muito particulares, por exemplo, São Francisco, Santo Antônio. Acabei de receber uma encomenda de um juiz, uma pessoa que fez uma encomenda de um Santo Antônio. E é uma pessoa que é um colecionador de Santo Antônio. Mas ele fez questão que tivesse a cor cobre, que é particular da roupa do Santo Antônio, né? Ele viu um trabalho numa exposição e ele quer aquele jeito. Então, é interessante também, porque mesmo na pintura a gente consegue dar esse tratamento. Então, tem essas variantes, né? Essas possibilidades. Quando eu uso uma peça que ela em si já diz alguma coisa, então não tem muita necessidade da pintura. E dá um tanto mais de trabalho fazer sem pintar, porque tem que fazer um trabalho de alinhamento das cores, né? O que dá equilíbrio, harmonizar, é bem importante. Mas todas as maneiras são interessantes. Eu fiz uma mãe com uma criança no colo, né? Em homenagem que eu fiz, e eu fiz a criança branca e a mãe negra. Então, também tem uma leitura aí em relação à questão minha, pessoal, que eu fiz questão de fazer. Tem isso também, né? Olha, isso é uma coisa bem legal, porque uma pessoa troca alguma peça do carro, já lembra de mim, já me liga, olha, eu tenho material aqui. E toda casa tem uma gaveta de bagunça, ou tem um quartinho que tem algumas coisas, né? Então as pessoas têm essa ligação comigo também, né? Mas hoje, dado esse caráter já mais profissional que o meu trabalho tomou, né, e que vem ampliando, eu já tenho alguns trabalhos feitos através de consulta com mecânicos ou mesmo lojas que tenham peças específicas, fazendo parceria com alguns lugares assim que trabalham com trabalho automotivo, até mesmo bicicletarias, que tem uma quantidade de sucatas que é muito grande, né, pelo fazer das obras, do trabalho. Então é bem interessante isso, mas agora já estou fazendo uma parceria mais efetiva com empresas maiores, desmontes de carro e tal. Eu acredito que a importância dessa peça, desse trabalho aqui é muito por conta de ter sido escolhido para me representar lá na Itália, em Padova. Tem um prêmio que eu ganhei lá no Castelo San Gallo de Netuno, né? Uma paisagem lá no Mediterrâneo muito bonita. Então tem uma história, tem essa história também de eu ter ido para a Europa, que é algo que eu
não imaginava que fosse com essa particularidade de uma exposição. E então esse é um detalhe que está registrado mesmo, especialmente com essas obras aqui. É bem especial isso também, porque é um desafio novo, né? Quando tem uma encomenda, e eu tenho um caso bem recente que nasceram duas crianças, dois meninos gêmeos, e eu precisei fazer um trabalho e eu passei um tempo grande olhando para a fotografia, para ver a melhor forma. E também a gente sabe que quando é um trabalho personalizado, ele tem um valor muito grande para a pessoa que está recebendo. Toda obra de arte tem um valor, mas nesse caso eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho tão personalizado que aquele cantinho na casa da pessoa ganhou uma energia nova. Isso também é uma coisa importante, porque na conversa inicial, alguns dados a gente precisa para poder fazer esse trabalho, até para iniciar essa pesquisa. Porque um tema ele pode ter várias abordagens, mas se você puder ter exatamente o que a pessoa quer, o que ela está buscando, dá para fazer isso que eu falei, né? De tornar esse trabalho o registro de um momento importante na vida dela, que também é para mim, né? Então é uma soma de coisas boas que acontecem quando vem um pedido novo, né? Agora, por exemplo, eu estou com um pedido de fazer um dragão, né? Você imagina, 1 metro e tanto de altura e tal. Mas é uma coisa boa, é uma coisa boa. E eu estou pensando até em fazer um dragão com algumas particularidades bem interessantes para mostrar que o dragão, ele também pode fazer parte da pessoa, está dentro da pessoa e, enfim, tem um caráter aí bem especial para esse trabalho, né? Além da questão plástica apenas, né? Bem, aqui tem todo um estudo, né? Porque nós estamos falando de um cavaleiro templário. Mas para falar de um jeito mais simples, o que eu gosto muito nela é as peças que a compõem, né? Essa tampa de lampião, por exemplo, se você perceber bem, a ferrugem ficou aqui. Então tem toda uma textura que a ferrugem traz, né? Que a gente mantém no trabalho. E para dar também uma harmonia no conjunto todo, né? Sem contar também que alguns trabalhos têm algumas coisas que são, muitas vezes, tem uma história minha também, né? Uma frigideira que foi usado, de repente esse peitoral dele aqui, né? É daqueles rolos de bar, né? Daquelas portas de bar, né? E isso tem toda uma relação de um lugar da onde eu retirei, não é? E tem um amigo meu fotógrafo, inclusive, ele costuma dizer: olha, vê se você acha uma peça que tem um valor, alguém que passou naquele restaurante e almoçou lá. Então, quando você tem uma peça dessa, tem uma história, tem um significado além da própria peça, né? Então, essa também tem aquela característica que eu já falei, que usar a própria cor das peças para poder fazer. Aqui tem um projeto, um trabalho de envernizamento bem forte para a ferrugem ser contida, né? Para que a gente tenha algumas características mantidas. Tenho uma ligação forte com música, né? Já cantei em coral e gosto um tanto de ópera, né? Eu tenho nos meus projetos uma vontade de fazer, além de alguns personagens, né? Como da Traviata ou até mesmo do Verdi, fazer o próprio Verdi, né? Uma figura imponente, né? Mas tem outras tantas coisas. Quando eu fiz o Michael Jackson, por exemplo, né? O Popstar, ele me fez ver tantos vídeos para pegar uma posição melhor, né? E eu acabei conhecendo um pouquinho mais desse trabalho. Então, uma coisa boa
para te falar, né, é que eu tenho uma abertura boa para poder conhecer segmentos diferenciados das músicas, né, de artistas. A música popular brasileira tem uma importância muito grande, né? Milton, Clube da Esquina, Chico e um tanto de outros. Se for falar aqui, nós não vamos parar, né? E representar essas pessoas que têm um valor na história de vida da gente é uma maravilha, né? No futebol tem algumas pessoas que eu ainda tenho vontade de representar e até encontrar com essas pessoas e mostrar o valor do trabalho, né? Alguns artistas, enfim, é uma infinidade. Eu peço a Deus para me dar um tanto de longevidade para poder fazer todo esse trabalho. A arte me proporciona algumas coisas bem legais e uma delas é essa proximidade com a criança, essa proximidade com um trabalho mais social, né? Uma vez que a gente tem esse prazer de ser alguém que faz um trabalho diferenciado, não é maior nem menor que o dos outros, mas algo que eu estou bem alinhado com ele e poder mostrar para as crianças, e poder fazer uma atividade com elas, né? Então esse lado professor é bem forte nessas ações sociais, porque eu fiz algumas exposições nos céus de São Paulo e chamando as escolas do entorno para levar as crianças e o brilho no olhar delas quando elas veem que uma peça que ela usa no dia a dia serve para fazer uma escultura. Então é muito especial, é muito especial. E quando é possível, a gente leva algumas outras pecinhas, e eles vão pegando uma peça com a outra, vê que isso pode formar um cavalo, aqui dá para formar uma coisa, ali dá para formar outra, né? Então, esse é um lado social do meu trabalho, né? E tem uma coisa bem interessante também, que ainda não consegui fazer, que os meus trabalhos eu procuro não ter pontiagudos, né? Mesmo em lanças, para que eu possa um dia fazer uma exposição para um deficiente visual, né? Então eu tenho essa preocupação também de um dia fazer uma exposição e chamar essas pessoas para poderem apalpar, poderem sentir o trabalho, né? E faz parte dos projetos que eu tenho, além dos convites que eu tenho nas escolas que eu já trabalhei, e até de pessoas que trabalham em escolas, que façam projetos, até em projetos interdisciplinares, né? Ligando uma coisa com outra, que foi a minha linha de trabalho durante 30 anos, né? Associando a história, né? Com a história da arte, o professor de história trazendo o lado mais da história, né? E o que era a representação daquele movimento naquela época. Então tudo isso dá para trazer para a criança, né? O desbloqueio do traço, o desenho, tudo isso é possível através desse meu trabalho.